Boa noite, tudo bem, pessoal? Então eu vim essa noite falar com vocês um pouquinho, não sei se você é mãe, pai, educador, cuidador ou só se interessa mesmo por esses assuntos da educação das crianças, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre os problemas dos filhos, certo? O que a gente percebe hoje como alguns dos principais problemas em relação ao comportamento e às atitudes das crianças? A primeira coisa que as crianças hoje têm que conviver é com o excesso de informações, certo? As crianças têm desde muito cedo hoje já o estímulo de muita informação de televisão, informação de celular, informação por todos os meios. Outra coisa que a gente tem hoje bastante importante é que a maioria dos pais das nossas gerações agora trabalham. Então, praticamente quase todas as crianças, elas têm um contato limitado com os pais. E isso, de certa forma, acaba trazendo muita culpa, muitos problemas para os pais, que faz com que a gente tenha comportamentos que talvez a gente não tivesse se a gente tivesse um convívio um pouco maior e não sentisse tanta culpa. Outro problema que a gente tem hoje é a pouca atividade física. A atividade física é fundamental para a criança. A criança tem uma demanda de energia interna muito grande e o nosso sistema hoje acaba dificultando que a criança tenha espaços e momentos para que ela possa colocar para fora toda essa energia. E aí também a gente tem um excesso de equipamentos eletrônicos, que o meu papel aqui de nenhuma forma é falar que a gente não pode, né, dar para a criança o acesso a isso. Não, ela tem que ter o acesso a isso, porque senão ela vai ficar fora da sociedade. No entanto, esse uso de equipamentos eletrônicos ele é excessivo e é comprovado que isso gera até mesmo vício, né? A criança ela fica tão acostumada com o uso daquilo, e isso vai gerando dopamina e ela vai cada vez mais querendo ficar olhando e assistindo e vendo e jogando, certo? Então, em nenhum momento a gente não deve oferecer para ela esses estímulos, mas a gente tem que administrar isso de uma forma que fique saudável. E aí a gente tem também, e eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre os problemas das mães. O que a gente percebe hoje, né? O principal problema é o excesso de culpa. Eu não conheci, até hoje, da minha geração, uma mãe que não sentisse algum tipo de culpa em relação ao filho. A gente tem um excesso de demanda. A gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar do nosso trabalho, a gente tem que fazer ele bem feito, a gente tem que ser bonita, a gente tem que estudar, a gente tem que continuar crescendo na vida, a gente tem que cuidar das crianças, a gente é responsável na maioria das vezes pela educação delas e exige um monte de coisas da gente que às vezes a gente não consegue dar conta. E o fato da gente se colocar nessa roda gigante meio maluca faz com que a gente entre em estados emocionais negativos que nem sempre vão ser úteis na educação dos filhos. Outra coisa que acontece bastante é o medo das críticas. Então a gente sempre tem alguém para julgar aquilo que a gente está fazendo e às vezes esse julgamento nem acontece efetivamente, mas a gente cria essa percepção de que isso pode vir a acontecer, então a gente também já começa a gerar culpa e entrar nesse processo em função da nossa percepção em relação ao julgamento dos outros. Então a gente tem medo dos erros, a gente tem medo de fracassar naquilo que a gente está fazendo, que é a coisa mais importante da nossa vida, que é a criação e o desenvolvimento dos nossos filhos. E para finalizar, assim, por agora, em relação a esse problema, as mães, eu não sei se foi sempre, acredito que sim, mas hoje um pouco potencializado, a gente quer ter filhos perfeitos. Porque a gente quer trabalhos perfeitos, a gente quer ser perfeita, a gente quer tudo perfeito. Só que as crianças, elas são crianças e elas precisam ser crianças, porque quando elas não têm oportunidade de desenvolver aquilo que ela precisa desenvolver enquanto criança, ela vai criando limitações e bloqueios para a vida adulta. Então, a criança precisa ser criança. Criança perfeita são todas. Todas as crianças são perfeitas.
o que acontece com elas, como que elas se comportam, é uma consequência dos nossos ensinamentos e daquilo que a gente oferece para elas de modelos. A gente criou, então, um pequeno método que foi no sentido de tentar entender quais são os pontos principais, as coisas que são fundamentais para se educar bem hoje uma criança. E aí nesse método a gente chegou em 4, 5 itens ali que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora, certo? E esse método nada mais é do que uma mistura de tudo que eu já estudei na vida. Então nessa abordagem vocês vão encontrar programação neurolinguística, coaching, neurociência, pedagogia, psicopedagogia, enfim, tudo que eu já estudei na vida e consegui de alguma forma traduzir para esse olhar da necessidade da criança de uma forma bem simples para que isso possa fazer algum sentido para vocês e que possa ser aplicado também de uma forma simples, certo? Então, o nome que nós demos para esse método é método PASSE, né? Não tem nenhum sentido PASSE, mas o sentido tem as letras. Então, a primeira letra do método PASSE é o P, que significa o quê? Presença. A coisa mais fundamental que uma mãe ou que um pai podem oferecer para o seu filho é o estado de presença. E hoje a gente tem muita dificuldade de estar presente. A todo momento a gente também é tirado do nosso estado dali, né? Então é celular, Facebook, computador, telefone. E é um monte de coisa que fica sempre nos tirando de onde nós estamos. Então a gente desaprendeu de estar no aqui e agora. E quando a gente está no aqui e agora, a gente está de corpo e mente. Significa que o meu corpo está aqui onde eu estou, assim como eu estou agora conversando com vocês, e eu não estou pensando em mais nada. Eu estou pensando no que eu preciso pensar para falar sobre o que eu quero falar agora, nesse momento. E às vezes a gente não consegue fazer isso. A gente tem dificuldade em simplesmente esquecer o mundo externo quando a gente está com os nossos filhos e escutar, e ver, e ouvir, perceber o que ele realmente está sentindo. E o que é que a gente pode fazer então para que ele possa se sentir melhor ou para que a gente possa ajudá-lo a se desenvolver. Eu gosto muito de uma frase do Richard Moss, onde ele diz que a distância de nós e dos outros é a mesma distância que a gente tem de nós e nós mesmos. O que significa isso? Significa que para que eu possa estar presente, para que eu realmente esteja ali olhando para o meu filho, entendendo as necessidades de fato dele, eu preciso também estar bem. Eu preciso também estar próxima de mim. Eu preciso também estar presente comigo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um ponto que todo mundo sabe, que parece uma coisa simples, mas nem sempre é, que é o amor. Todos nós, seres humanos, precisamos incondicionalmente de amor. O comportamento da criança, ele é uma busca incansável e até mesmo insaciável por amor. A criança, ela testa as mães e os pais para provar para ela que ela é amada. Ela precisa se certificar por muito tempo que ela é amada. E esse testar da criança para busca pela prova do amor, às vezes recebe uma conotação de mau comportamento, de busca por uma atenção constante. Mas esse comportamento é um comportamento normal para a criança. É a gente que tem que aprender a olhar esses comportamentos de uma forma diferente. E é só amor. As crianças só querem uma prova de amor. O terceiro item, então, é conhecimento. Por que eu coloco o conhecimento aqui? Porque a gente precisa entender o que a gente está fazendo. A gente precisa entender o que a criança quer. E eu digo isso porque eu também não entendia. Eu também ficava confusa.
E quando eu comecei a estudar e perceber os movimentos do meu filho e o que aquilo significava para o mapa dele, não para o meu, o que significava aquilo para ele, eu comecei a entender o porquê que ele fazia aquilo. E aí eu passei a responder de uma forma adequada para obter o melhor comportamento possível dele. Então a gente precisa sim, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa entender, porque os achômetros que se usavam antigamente, né, aquelas coisas que se dizia como padrões de modelo de educação, hoje não servem mais. A gente não usa nem as televisões de antigamente, a gente não usa os telefones de antigamente. Então a gente não pode ficar pegado aos mesmos conhecimentos que a gente tinha antigamente. A gente precisa também conhecer e evoluir nesse sentido. Então é muito importante que os pais busquem informação, busquem entender qual é o comportamento que a criança está tendo, que ela quer dizer com isso. Não é simplesmente birra, não é simplesmente raiva, não é porque ela simplesmente está a fim de me desafiar. Ela tem um motivo normalmente por aquilo, por fazer aquilo. Todo o comportamento da criança é uma comunicação com o mundo externo e principalmente com os seus pais. Então, se ela se comporta de determinada forma, é porque tem alguma coisa que ela precisa comunicar. E o nosso olhar tem que ser buscando esse conhecimento, esse entendimento, para que a gente possa de fato auxiliá-los. E por fim, eu trago aqui um tema que é bastante falado hoje em dia, que é a educação emocional, né? Eu dou palestras e falo nas escolas o quão é importante a gente ensinar as nossas crianças a desenvolverem essa inteligência emocional, a terem a habilidade de se educarem emocionalmente, né? E para nossa geração isso é uma coisa muito difícil, porque essa geração é a geração que mais faz uso de antidepressivos. É uma geração que não foi educada emocionalmente. Então a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar se educar emocionalmente também, para que a gente possa passar isso para os nossos filhos. A educação emocional é o bem mais valioso que a gente pode oferecer para as nossas crianças. E aí tem dois pontos que eu quero levantar que eu acredito que serem fundamentais. O primeiro é o ponto da comunicação eficiente. Quando eu consigo estar presente, conectado com meu filho, eu consigo me comunicar eficientemente com ele. E aí eu vou ter bons resultados. Eu vou ter uma comunicação clara, eu vou entender o que ele quer, assim como ele vai entender também o que eu quero. E o segundo ponto é que sempre a gente é modelo. É como se a gente vivesse num Big Brother 24 horas, o tempo todo, na nossa vida toda. A partir do momento que nós formos mães ou pais, nós seremos sempre modelos. A criança ela nasce com uma capacidade intuitiva de modelar os pais. Então ela olha os nossos comportamentos e ela reproduz. Então se você quer que o seu filho faça alguma coisa que ele está resistindo para fazer, a coisa mais simples que você pode fazer é fazer você aquilo que você quer que ele faça. Daqui a pouquinho ele vai começar a copiar, ele vai começar a modelar o seu comportamento e ele vai começar a fazer sim, de uma forma muito simples, aquilo que você quer que ele faça e que você ensinou através de uma forma que é a forma que ele aprende. A criança ela não tem ainda a capacidade cognitiva totalmente desenvolvida. Então não adianta a gente ficar de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Isso não vai dar resultado. A gente precisa comunicar na linguagem da criança. É importante os pais entenderem que ela não é um mini adulto. A criança não tem um mini cérebro. A criança é uma criança. Ela está ali para se desenvolver. Ela está sedenta para aprender. Então, tudo que ela precisa é de bons modelos e de uma comunicação eficiente para que ela consiga internalizar os aprendizados, pegar esses modelos e conseguir comunicar de uma forma correta com o mundo externo. E aí, para a gente finalizar, eu quero trazer uma frase que eu quero que fique aí guardadinha, né? Sempre que você
olhar para o seu filho, ele estiver se comportando mal, sei lá, você estiver insatisfeito com algum comportamento dele, pense nessa frase que eu vou dizer agora. A criança, ela não é o comportamento que ela está apresentando. A criança aquele comportamento é apenas a comunicação dela com o mundo. Então a criança não é um comportamento. A criança não é birrenta, a criança não é zangada, a criança não é malvada. O comportamento pode ser de birra, o comportamento pode ser zangado, mas o porquê que ela está desenvolvendo aquele comportamento que é a chave da questão. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Acompanhem então a nossa página, que a gente sempre vai colocar um monte de informação para vocês. A gente tem o blog também, que é www.treinandopais.com.br. Vocês podem acessar lá, tem um e-book que a gente preparou para que vocês possam de alguma forma desenvolver a parte do conhecimento, né? A gente fez isso com muito carinho, com tudo que a gente conseguiu pesquisar e testar também, né? Tudo foi testado na prática, a gente foi fazendo através das nossas experiências, certo? E se gostaram, compartilhem com as outras pessoas para que a gente possa ajudar mais e mais mães, mais e mais pais e consequentemente também as crianças se desenvolverem de uma forma feliz e tranquila. Boa noite, gente, até mais!